Olá, queridos alunos, sou tia Naí, estou aqui para conversar de algo que nós somos apaixonados, que é história em quadrinhos. Nós temos aqui um gênero textual, história em quadrinhos. Gênero textual, história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são consideradas textos literários de entretenimento. Esse gênero textual é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor. Em geral, apresenta uma linguagem mista, ou seja, é formado de uma sequência de imagens verbais e não verbais, combinadas ou apenas de imagens visuais. As falas dos personagens nas histórias em quadrinhos sempre são apresentadas em balões. E esses balões, eles variam conforme a imagem. Cada balão representa algo que eles estão dialogando. Se é medo, é um formato diferente. Se é um pensamento. Nós temos aqui alguns exemplos de balões. Os balões nas histórias em quadrinhos. Socorro! Olá, tudo bem? Cadê a bola? O formato, o desenho dos balões, eles são diferentes. Balões. É através dos balões que os personagens se comunicam. Existem vários tipos de balões. O balão de fala. Você viu meu livro? De pensamento. Onde estará o meu livro? De grito. Não. De ideia, que é esse desenhozinho da lâmpada. De amor. De cochicho. São alguns exemplos de tipos de balões. Nós temos aqui o significado de alguns balões. De fala, tem essa forma oval. Já o pensamento, o balão de pensamento é como uma nuvenzinha. O de grito, quando o personagem grita. O de cochicho, o de dúvida, que é esse pontinho aqui. Então, cada balão de fala, ele significa algo sobre o personagem, sobre a história. As histórias em quadrinhos é um gênero narrativo que consiste em contar em pequenos quadros através de diálogos diretos entre seus personagens, gera uma espécie de conversa. Então, os balões de fala, é como uma conversa, um diálogo entre os personagens da historinha, tá certo? História em quadrinho. O que deve ter em uma história em quadrinho? Tia Naí elaborou aqui alguns tópicos que uma história em quadrinho deve ter. Ela deve compor esses tópicos aqui. Uma história com texto e imagem. Tia Naí, mas pode ter alguma história em quadrinho sem ter texto? Sim, só através de imagem. Elemento como personagem, tempo e lugar. Onde está acontecendo aquela história que eu estou representando. Intervenção. O que é intervenção? Qual é o sentido de interação? Intervir, interter, você quer se divertir, você quer passar uma mensagem, então você lê uma história em quadrinho. A linguagem, através de imagem, de cores, de balões de fala, de pensamento, palavras que traduzam os sons. O leitor, para que é direcionado a história em quadrinho? Veja só, a direção de uma história em quadrinho, ela é ampla, pode ser para crianças, jovens, adultos. Gostou de história em quadrinho, ele vai se identificar. Então, Tia Naí colocou aqui, HQ, história em quadrinho. Então, história em quadrinho não tem uma idade limitada para se ler uma história em quadrinho. Pode ser qualquer idade. Quando você gosta, quando você tem o prazer de ler, de se divertir, de ser entretido, você vai sempre ler uma história em quadrinho. Tem uma história em quadrinho, tem livrinhos
que Tia Naí é apaixonada, que é da Turma da Mônica. Então, sempre que Tia Naí pode, sempre que tenho condições, Tia Naí gosta de ler uma historinha a respeito da Turma da Mônica, porque sempre tem um ensinamento. Sempre tem algo que nos faz sorrir nas historinhas em quadrinhos da Turma da Mônica. Então, pessoal, o que nós estudamos hoje, o que nós vimos hoje em português é história em quadrinhos, tá certo? Que é uma paixão que eu tenho certeza que todos vocês gostam bastante, tá? Então, boas atividades, bom estudo e até o nosso próximo encontro, tá? Beijos, fique com Deus, se cuide, tá certo? Tchau, pessoal!